O Fórum Econômico Mundial virou palco de uma crise política internacional. É isso mesmo, viu? O presidente norte-americano Donald Trump desembarca em Davos em meio a uma tensão crescente com a Europa, impulsionada por ameaças comerciais e uma polêmica envolvendo a Groenlândia. Antes mesmo de pisar nos Alpes, Trump já havia monopolizado as atenções ao publicar uma imagem criada por inteligência artificial, sugerindo a tomada do território dinamarquês. Líderes europeus como Ursula von der Leyen e Emmanuel Macron reagiram, dizendo que a antiga ordem mundial e que o continente não vão aceitar intimidações. A Europa tem ferramentas muito fortes agora e devemos usá-las quando não formos respeitados e quando as regras do jogo não forem respeitadas. O mecanismo anticoerção é um instrumento poderoso e não devemos hesitar em usá-lo no duro ambiente de hoje. And this is why the proposed additional tariffs are a mistake. E é por isso que as tarifas adicionais propostas são um erro, especialmente entre aliados de longa data. A União Europeia e os Estados Unidos chegaram a um acordo comercial em julho passado. E na política, como nos negócios, um acordo é um acordo. E quando amigos apertam as mãos, isso deve significar alguma coisa. Shake hands, it must mean something. Bom, e para entender o impacto dessa nova postura americana na geopolítica global, a gente vai conversar agora com Adriano Cerqueira, cientista político e professor do IBMEC Belo Horizonte. Professor, muito bom dia, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. A gente se encontra aqui às vezes à noite no Jornal Tempo News e agora estamos aqui junto no Primeira Análise. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, André. É sempre um grande prazer estar participando aí com vocês do Tempo, né, nos diferentes programas e junto à grande audiência de vocês. Show de bola, vamos lá. Pessoal, o que a gente pode esperar, né? Trump deve falar agora, daqui a pouquinho lá no Fórum Econômico Mundial, ele que já publicou ontem aí uma fotinha lá com ele, o Marco Rubio, o vice-presidente, né, J.D. Vance ali, fincando uma bandeira ali no solo da Groenlândia, falando agora é meu. Tá botando medo em todo mundo. O que a gente pode esperar? O que deve acontecer daqui a pouco lá? André, realmente o que o Trump tem feito é redefinindo, né, os termos da participação internacional dos Estados Unidos em relação ao mundo. O Trump ele investe, né, num papel forte, predominante dos Estados Unidos. Ele não é muito afeito, né, a relações multilaterais, ele prefere o corpo a corpo, negociar diretamente com as lideranças. Muito dessa guerra tarifária dele é uma forma dele forçar, né, os países atingidos a sentarem com ele, tentar uma forma, né, de diminuir aquele impacto tarifário proposto por ele e ele avançar naquele tema em questão. A Groenlândia ela é um ponto vital hoje para os Estados Unidos em termos geopolíticos, porque está ficando viável em termos marítimos um corredor de navegação lá no Ártico. E há uma vantagem, né, logística da Rússia nesse tipo de deslocamento, e é uma forma de ligação do leste com o oeste. Né? O Canal do Panamá é um dos principais dos Estados Unidos, logo que o Trump assumiu, fincaram a bandeira, por assim dizer, né, afastaram empresas chinesas que estavam, de algum modo, controlando, né, o Canal do Panamá, e já no início, ano passado, ele anunciou interesse dos Estados Unidos de ter uma posição mais atuante na Groenlândia. Não sei se vai chegar ao fato dele anexar, né, mas com certeza ele quer que os Estados Unidos tenham uma presença mais ativa por conta do ímpeto geopolítico que a situação atual da Groenlândia está tendo. De certo modo, é uma espécie de porta aberta, né, para que navios, né, enfim, interesses chineses e também russos, já que há uma espécie de aliança entre Rússia e China hoje, em termos geopolíticos, naveguem para aquela região. Então, o desafio que o Trump está colocando é esse. Ele não vai invadir, eu não acredito nisso, mas provavelmente ele deve avançar ou na compra, né, do território ou em algum tipo de acordo nesse sentido. Né? Enfim, a gente tem que aguardar, mas com certeza o Trump está balançando muito, né, nesse um ano, né, de governo que se completou exatamente ontem.
Queria saber uma avaliação do senhor a respeito do que a gente pode esperar desse discurso de Donald Trump, que deve começar por volta ali das 10h30 da manhã, né? Mais sinalizações de repente, utilização ali das questões tarifárias, ou mais sinalizações desse slogan aí, America First, né? Reforçando aí todas essas ações do governo norte-americano. Enfim, o que a gente pode esperar, né, dessas declarações públicas aí de Trump que devem ocorrer logo mais? Bom dia, Larissa. Pois é, eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu acho que o Trump ele vai tentar de algum modo acalmar um pouco, né? O Trump ele provoca nas redes sociais, né? É o jeito dele, e as redes sociais, o modo como o Trump usa as redes sociais, parece uma criança de 7 anos, né? O modo como ele escreve, mas isso não é uma bobagem, né? As redes sociais exigem, né, muitas vezes uma comunicação literal, né? Então o Trump ele tende a ser bastante literal, direto, quando ele se comunica nas redes sociais. Mas na hora, né, da ação diplomática, né, a coisa muda um pouco. Eu acredito que no fórum, né, o Trump deve fazer um discurso enfatizando de uma conversa, de um acordo, de uma negociação, reforçando, né, a ideia, né, dessa conversa, né, sobre a Groenlândia, da importância, né, dos Estados Unidos ter um papel mais ativo na defesa dessa porção de território. Ele deve talvez responder algumas falas que aconteceram ontem, né, do primeiro-ministro da França e também do Canadá principalmente, mas de algum modo ele deve cobrar, né, da Europa todo o apoio, né, histórico que os Estados Unidos têm dado para ela, a predominância, né, do investimento americano na OTAN, principalmente, né, mais de 60% das despesas da OTAN são bancadas, né, por Trump, e ao mesmo tempo acho que o Trump ele deve falar um pouco desse Conselho Internacional da Paz, né, para a questão da Gaza, do território de Gaza, que ele está propondo, que é uma espécie de anexo paralelo da ONU, que ele está tentando também promover, né, a paz naquela região. Então ele vai, eu acho, que fazer um pouco dessas duas ações, mas não creio que ele vai recuar, não. Ele talvez tenha mais uma intenção assim de reforçar a necessidade da Europa, reforçar, né, a sua atuação de defesa na Groenlândia, principalmente permitindo que os Estados Unidos assumam, né, nem que seja de uma forma mais geopolítica, né, a administração daquela porção territorial. Agora, o senhor disse aí, né, quer dizer, o Trump agindo muitas vezes ali como uma criança de 7 anos de idade. A Europa, de um modo geral ali, a Grã-Bretanha teve um papel muito importante ali, por exemplo, no 11 de setembro, em que os Estados Unidos foram atacados ali, tiveram as Torres Gêmeas atacadas, o Pentágono atacado. E a Grã-Bretanha, na época, o primeiro-ministro, se não me engano, Tony Blair, se colocou à disposição para ajudar imediatamente os Estados Unidos a colocar tudo à disposição, a ir lá trabalhar junto para aquela guerra ao terror ali, para caçar e encontrar Bin Laden. Os Estados Unidos não correm um risco muito grande de perder esse apoio que, na minha humilde opinião, é muito importante para eles ali, né? Com certeza, mas assim o contexto mudou muito, né? Vamos lembrar que a mesma Nova York, que foi atingida duramente, né, por esse atentado, que matou mais de 2.000 pessoas na época, hoje elegeu, né, como prefeito justamente, né, alguém dessa comunidade, né, árabe, muçulmana, que inclusive o Bin Laden fazia parte, né, como um líder de uma ação terrorista ligada a facções religiosas desse tipo, né? E também em termos geopolíticos o mundo mudou bastante. Mesmo a liderança, Tony Blair tinha uma liderança inegável, tanto até que foi convidado por Trump nessa Conselho Internacional de Gaza, né? E o atual primeiro-ministro inglês, ele está com um grande problema, né, interno, a rejeição às suas políticas está muito alta, forte desaprovação. Então, isso tudo tem que ser levado em conta, né? Agora, o Trump, com certeza, ele não é afim, né, muito próximo dessa política multilateralista que
os republicanos do tipo, na época, né, o George Bush, eles eram, né, como os democratas também. O Trump, ele está com certeza, né, isso já no seu primeiro mandato estava claro, ele investe na ideia, né, dos Estados Unidos como a grande liderança mundial. E ele está, claro, né, todo orgulhoso, né, pela ação muito bem sucedida na Venezuela, em que enfrentou, né, baterias antiaéreas russas, né, radares chineses que seriam de última geração, e não encontrou nenhuma dificuldade. Então, o ímpeto, né, enquanto superpotência militar dos Estados Unidos, agora está muito elevado. E aí, o American First dele fica mais inflamado. Mas o Trump, acredito, né, ele é sempre surpreendente, mas acredito que ele deva sim, agora em Davos, ele deve falar um pouco mais no sentido de tentar acalmar essas apreensões colocadas, mas sem retirar, né, a intenção de ter um papel mais ativo na defesa do território da Groenlândia. O mundo mudou, né, com certeza, e a disposição dos Estados Unidos sob a liderança do Donald Trump é no sentido de reforçar essa liderança americana no mundo e não ser mais um parceiro multilateral de uma suposta nova ordem que teria começado no século XXI. Essa nova ordem está sendo redefinida com certeza nesse primeiro ano do segundo mandato do governo Trump. Professor, o senhor já destacou esse ponto, mas queria aprofundar um pouquinho mais a respeito das questões econômicas mesmo, né? Além das questões tarifárias. O senhor acredita que a gente pode esperar também que Donald Trump dê sinalizações mais claras, tanto para a população norte-americana, para o mundo, investidores, enfim, dando sinalizações mais claras sobre qual vai ser a política econômica dos Estados Unidos nesse próximo ano ou nesses próximos anos? Olha, o que ele tem sinalizado, né, há um ano, né, desde que começou essa administração, é que ele deseja investimentos diretos, produtivos, nos Estados Unidos. Ele quer atrair investimentos, né, na economia americana, ele quer criar postos de trabalho, ele quer que haja uma transferência, né, de fábricas, principalmente de alta tecnologia. Ele está investindo muito na questão dessa indústria envolvendo a inteligência artificial. A inteligência artificial, né, a sua produção de chips demanda uma grande carga de energias, então ele se afastou daquela agenda, né, de energias renováveis, que elas não dão suporte, né, para uma operação de fabricação de chips. Pelo contrário, ele está investindo muito, né, nos chamados, na matriz energética antiga. Então, o que o Trump tem sinalizado para os investidores internacionais é que os Estados Unidos é hoje um bom local para ser investimento, né, para que se faça esse investimento. E o mundo está sentindo isso, ou seja, aquela ideia, né, de uma parceria econômica mais ativa, o Trump aparentemente está deixando em segunda mão. O que ele quer é bilateralismo, é reforçar relações dos Estados Unidos com países e do modo mais isolado possível e negociando tarifariamente uma forma de gerar maior superávit comercial para os Estados Unidos do que vinha sendo até então, porque há uma preocupação na economia americana com as taxas de juros, né, os títulos soberanos americanos, que a dívida americana é muito elevada, e isso está gerando, né, cada vez mais um impacto, né, nas despesas orçamentárias. O Trump está querendo, de algum modo, né, diminuir um pouco isso, pelo que a gente pode perceber, a dinâmica tarifária dele vai nesse sentido, e ele está convidando, né, os investidores internacionais a irem para os Estados Unidos. O fato é que o mercado internacional está abalado, né, inclusive o dólar tem apresentado uma desvalorização. Eu estou falando de algo que não é da minha especialidade, né, não sou economista, mas a gente, de algum modo, a gente analisa essas coisas. E o que o Trump está, de fato, querendo é sinalizar para o mundo que os Estados Unidos é um bom lugar, uma boa oportunidade para investimento. Para o público interno, a ideia é
mais empregos, né, maior competitividade, diminuição, né, do custo de vida lá, de algum modo isso está acontecendo, né, e ele está, claro, mirando as eleições, né, que vai acontecer esse ano de renovação do Congresso americano, chamado midterm, em que já está havendo ali uma espécie de empate, né, nas projeções entre democratas e republicanos. No ano passado estava dando uma certa vantagem para os democratas, pesquisas agora indicam que está chegando uma situação de maior equilíbrio. Então é isso, é uma situação complexa, mas assim, aquele mundo que a gente se acostumou a ver desde 2025 com Trump mudou bastante. Agora, uma pergunta que eu tenho aqui é a seguinte, eu não sei se eu estou fazendo uma análise aqui muito superficial ou sem informação direito, mas essa história desse Conselho de Segurança aí, para o qual inclusive o presidente brasileiro foi convidado, Lula, eu gosto muito dele, disse o Trump ali, né? Gosto muito dele. Ele daqui a pouco, esse vai ser um mandato de 3 anos, né? Pelo que a gente viu, e depois vai ter que pagar, se não me engano, em torno ali de $1 milhão se quiser continuar. Trump, nesse caso, ele está simplesmente ignorando a ONU, quer dizer, ignorando as Nações Unidas, dizendo agora quem manda aqui nesse negócio sou eu. Pelo que eu entendi, é isso que ele está fazendo, ou não? Sim, o Trump ele está explorando, né, uma inação efetiva que aconteceu por parte da ONU na questão palestina, especialmente de Gaza, né? Houve uma atuação mais direta, né, de Israel, do Irã, de seus aliados, e também com apoio mais, até o momento, logístico americano, nos bombardeios que os israelenses fizeram por conta daquele atentado que eles sofreram terrível, né, em outubro, né, de não me falha a memória, de 2023. Então, assim, o que o Trump está agora querendo é fazer uma reconstrução da faixa de Gaza, convidando países diversos, né, inclusive a Rússia foi chamada, próprio Israel. Quem quiser ter uma atuação permanente nesse conselho que está propondo, teria que pagar $1 bilhão, se não me falha a memória. Mas, assim, é $1 bilhão, não é um né? mandato para todo mundo. É $1 bilhão. Eu falei $1 milhão, mas é $1 bilhão. É $1 bilhão. E o Trump que vai ser o coordenador, vai ser o chefe, né? Digamos assim, vai estar na presidência dele esse conselho. É uma forma, talvez, de ele anunciar o seguinte: nós vamos tentar participar da reconstrução de Gaza. E estamos abrindo a possibilidade de ter mais parceiros nesse processo. Quem quiser, entre neste conselho. Mas é isso, eu acho que Gaza está pedindo uma ação mais efetiva. A ONU, é difícil ela fazer isso, porque é um organismo mais de consulta, basicamente, e os Estados Unidos, com Israel, assumiram, né, a frente desse processo. Esse conselho é uma forma de criar, né, um espaço maior para essa ação entre outras lideranças. Não sei se vai dar certo, não sei se é mais uma jogada aos ventos, que o Trump gosta de fazer muito, mas com certeza há um interesse americano, sim, junto com Israel, de redefinir o processo de ocupação da faixa de Gaza. Esse pode ser a pista para que alguns países queiram participar do Conselho, para que de algum modo possa interferir e influir de uma forma mais direta. Agora, ele está atropelando a ONU.